Doutor Belísio, sem vinheta e tudo, qual a importância, por exemplo, aos médicos de ter equipamento de proteção individual, principalmente numa época como essa? Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes, internautas. Prazer imenso mais uma vez estar aqui fazendo essa prestação de serviço. E agora, na época do coronavírus, a gente talvez tenha uma importância ainda maior nessa prestação de serviço. Bom, os EPIs, né, é fundamental. A gente tem dissecado as normas, né, da Anvisa, da Associação Médica, do Conselho de Medicina, mas basicamente da Anvisa. A gente tem dissecado para tentar conseguir racionalizar de maneira adequada esses equipamentos. Deixar quem realmente precisa com equipamento e quem não precisa não ficar com esse equipamento de proteção individual. Para cada tipo de atendimento, de exposição, existe um equipamento de proteção individual adequado. Não é todo mundo que vai necessitar usar, por exemplo, aquelas máscaras N95. Não é para todo mundo. Aquilo é para quem tem risco de precisar entrar em contato com aerossóis, com gotículas. Então, esse perfil de profissional que vai ter necessidade de usar essa máscara de 95. Fora isso, a máscara cirúrgica. Por exemplo, ontem houve a Anvisa, ela diz que pessoas que podem, profissionais que vão entrar em contato com aerossóis ou gotículas no caso de uma intubação. Ontem até houve uma discussão no grupo dos médicos sobre os profissionais que atendem na urgência, na emergência. Eles recomendaram usar porque eles estão expostos ali a qualquer momento, intubar um paciente a qualquer momento. Não tem hora para um paciente parar, não tem hora para um paciente ser reanimado, então eles têm que estar com aquela máscara, não só a máscara, mas o avental impermeável, o óculos, prontos para isso. Mas já outros setores do hospital que não tem esse risco iminente, não se recomenda o uso da máscara. Por exemplo, nas enfermarias, em outros locais do hospital e de outros serviços de saúde, talvez não seja necessário. Isso de acordo com o que a Anvisa diz. Então a gente está seguindo recomendações das sociedades, dos órgãos, dos controladores. Então é fundamental. A gente já tem um pânico da população. Os profissionais de saúde tem estatística que eles se contaminam muito, então eles já estão com medo de adoecer ligando direto, se expondo, tá ali, quem está na linha de frente, quem está conversando com o paciente. Então já tem esse medo, e se a gente não dispor os equipamentos da maneira adequada, muitos profissionais vão ainda aumentar mais o temor. Então é bom que se esclareça o uso. Eu não estou dizendo que não é para usar, é para usar. Eu sou um dos defensores que a gente só deve trabalhar se tiver paramentado, né? Logicamente que ninguém vai deixar uma pessoa morrer porque você não está otimamente paramentado. A gente tenta diminuir o máximo possível esse risco de contaminação. Inclusive, Marcos, pegando o gancho dessa questão dos profissionais de saúde, que muitos estão adoecendo por gripes, por resfriados, que é comum nessa época, e eles são colocados num grupo de sintomáticos e devem ficar em repouso 14 dias, isolados dos seus familiares. Isso o governo vai ter que providenciar o mais rápido possível uma forma de testar os profissionais, porque principalmente o teste rápido, para a gente poder recrutar mão de obra, senão a gente não vai ter ninguém para trabalhar. Se todo profissional, se todo soldado fraquejar, agora isso é uma guerra. A gente não vai ter soldados. A gente está sendo louvado pela população. Todo dia as pessoas batem palma e colocam nas redes sociais. Somos os soldados, somos as pessoas que eles podem confiar à saúde. A gente não pode fraquejar nessa hora. E para que a gente não fraqueje, eu acho que hoje a recomendação, ontem, por exemplo, eu que sou coordenador da residência médica e hoje estou como professor aqui no programa, a gente tem, é até bom esclarecer a população, que a gente está fazendo, a escola de medicina está fazendo ações, né? Diversas ações nas redes sociais, fazendo alguns informativos para algumas categorias, por exemplo, para mototáxi, para supermercados. Tem uma equipe fazendo isso, tem outra equipe trabalhando nas mídias. Eu fui escalado para trabalhar nas mídias e cedi o espaço dessa minha participação aqui na terça-feira. Então a escola está em todos os cenários.
E coordeno a residência médica de clínica médica aqui em Caicó, estou com 2 residentes médicas doentes. Então, vou ficar sem 2 médicas formadas da universidade, 14 dias. Se a gente tivesse a testagem rápida, desse negativa, eles já continuavam trabalhando. Isso não é só lá, vários colegas que trabalham em gestão também estão passando por isso e vão passar se a gente não tiver uma maneira, uma forma. Por enquanto, até agora, a recomendação é sintomático respiratório, isolamento domiciliar, 14 dias com atestado e com a lista de todos os familiares para ficarem isolados também. Ok, eu até vi uma campanha esses dias, aliás, de ontem para hoje, onde dizia mais ou menos o seguinte: claro que os profissionais de saúde agradecem a solidariedade, mas dizia assim: nós não precisamos apenas de aplausos, mas também de equipamentos de proteção. Então, essa preocupação, por exemplo, lá em São Paulo, o coordenador do comitê da Covid, médico Davi Uip, testou positivo, né? Mossoró tem um médico, inclusive, também com corona positivo. E isso vários no país, a gente tem notícia de gente entubada. Em Natal, eu não sei se é fake news de uma médica que entubou, uma pediatra, foi entubada. Em São Paulo são vários outros casos de profissionais, não só médicos, mas contaminados. Então, é louvável, é justo, é um pleito que espero que as gestões não entendam. Eu estou como profissional da assistência, também tenho a minha parte na gestão. A gente entende perfeitamente, tem que disponibilizar. A gente sabe também da dificuldade de se fazer. O ministro está mandando aí fabricar mais e mais equipamentos. Eu acho que esse ponto de equilíbrio vai se chegar a um ponto de equilíbrio e a gente vai poder não ter esse problema, que é mais um problema de as pessoas se recusarem a atender por falta de equipamento de proteção individual. Doutor Belísio, eu recebi desde ontem alguns telefonemas de pessoas preocupadas com a presença de idosos nas ruas aqui de Caicó, né? No comércio, caminhando em alguns espaços aqui na cidade, e o idoso é o principal grupo de risco. Qual a orientação que você dá, já que se trabalha diariamente com as pessoas idosas? Bem, Marcos, a gente passa vários anos e vários programas orientando as pessoas idosas a fazerem o que elas estão fazendo hoje. Sair, se ocupar, interagir socialmente, tudo isso. Só que essa época é uma época diferente, para fazer o contrário, ficar isoladas. Sábado eu tive que ir na farmácia, eu até disse aqui domingo, e me assustei com a quantidade de idosos na rua, assim, sozinhos, alguns até levados com a família, pacientes dependentes, não pode estar caminhando, não pode estar na rua. E isso deixou bem preocupado. Eu acho que uma forma de abordar essas pessoas seria a própria polícia ou a própria população, talvez, não tem um conselho tutelar, eu até fiz uma analogia. Vi um idoso na rua, é como se você visse uma criança numa festa, bebendo. Tente abordá-lo para que ele volte para sua casa. Como ei, vá para casa. Não é assim. O que é que eu posso fazer para o senhor, para o senhor não precisar sair de casa? Tem alguém que eu possa ajudar a falar com vizinhos? Os vizinhos proativamente se colocarem à disposição. Os jovens, a gente está vendo no Brasil todo, em jovens fazendo isso. Talvez falte também uma organização de voluntários para esse tipo de coisa, detectar, usar talvez os agentes de saúde que saibam que tenham idosos em situação de morar sozinho, para que a gente possa propor, ajudar, saia proativamente. Viu o idoso na rua, recomenda ele voltar para casa, nem que você leve uma patada, mas você tenta, faz sua parte. Eu acho que talvez nos próximos dias a própria segurança pública também vai atuar nesse sentido. Um outro ponto, Marcos, que eu estou me preocupando, a gente recomenda, olha, não evite procurar o serviço de saúde caso seja sintomas brandos, leves, e aí houve houve um desestímulo quase que total das pessoas irem para o pronto-socorro ou procurar o médico. Isso muito me preocupa. E eu queria deixar uma mensagem bem importante aqui. Os idosos, eles continuam adoecendo das outras coisas. Você vai deixar um paciente infartado em casa por causa do coronavírus, que você não quer ir para o pronto-socorro? Isso não existe, minha gente. Se ele adoeceu, você tem que procurar recurso. Lógico, é uma gripe leve,
é um sintoma leve. Idoso, qualquer doencinha é uma doença. Então você vai cuidar, logicamente, tenta entrar em contato com o médico responsável, o médico da unidade, ou alguém por telefone. Os médicos estão aí nas redes sociais se disponibilizando a conversar com os pacientes, exatamente para triar esses pacientes, mas não proíbe. Eu até botei na rede social ontem, eles não estão proibidos de ir ao serviço médico, eles têm outras doenças, o diabetes descompensam, eles têm outros sintomas, diarreia, vômito, eles aí continuam infartando, continuam tendo AVC, continuam tendo crise hipertensiva, continuam tendo dor. Então isso não quer dizer que ele não vá, não. Você tenta fazer com que aquela pessoa seja atendido à distância, de alguma forma. Se não conseguir, meu amigo, vai, porque o risco o benefício supera o risco. Isso eu estou falando para os idosos. Jovem é outra coisa. Jovem adoeceu, tenta ficar em casa até que possa essa pandemia passar, mas o contraponto, não pode ficar circulando, não pode ir para pronto-socorro até segunda ordem, mas se adoeceu, vai. O lugar de gente doente é hospital, é unidade de saúde, é consultório. Muitos colegas fecharam o consultório. A gente optou por não fechar, vamos atender as pessoas que estão com doenças agudas, adoeceu, vem, aquelas consultas de rotinas para reavaliação, as próprias pessoas estão entendendo, a gente está remarcando, tá tentando colocar para uma outra data. O próprio consultório, a clínica reforçou a higienização, o cuidado de não aglomerar, colocar a distância, colocar em outras salas pacientes que porventura cheguem. Então a gente tem que atender as pessoas idosas. Um paciente, por exemplo, idoso que adoece, ontem mesmo eu atendi vários que não eram coronavírus, eles vieram com outras doenças. E quantos não deixaram de ir ao pronto-socorro e podem morrer em casa? Então, cuidado nesse equilíbrio. Na dúvida, leve, certo? Na dúvida, leve. É uma recomendação de um profissional com a expertise da geriatria. Cuidado com essa recomendação. Não é para andar, não é para estar andando na rua, não é para ficar isolado. Ele estando sadio. Adoeceu, tem que ir para o pronto-socorro, tem que ir para o serviço de saúde. Tenta contato, ver se algum profissional consegue fazer essa triagem. São muitos profissionais que estão à disposição na internet, aqui mesmo em Caicó. Eu também estou tirando muita dúvida por telefone. Lógico que a gente está muito ocupado, não é na mesma hora que a gente consegue tirar, mas não conseguiu com um, tenta com o outro. Isso sem custos. As pessoas estão abrindo mão dos seus honorários, os médicos, para orientar, triar essas pessoas para ficarem em casa. Mas na dúvida não conseguiu, está doente, ele está desmaiado, ele tá muito cansado, ou ele está sem comer faz não sei quantos dias, ele está doente, gente. Tem que ir para o serviço. Esse equilíbrio é importante. Você não vai deixar com que o idoso morra sem assistência médica, né? Mas também não vai deixar que ele saia de casa, por exemplo, sem nenhuma necessidade. Não, isso aí tem que Esse é o equilíbrio. Esse é o equilíbrio. É aí quem vai se buscar ajuda, no agente de saúde, alguém do bairro, um técnico de enfermagem, vai lá, pede uma informação, meu pai está assim, está assado. E todo mundo nessa época tá orientando nesse sentido para que não tenha mais problemas. Nosso amigo Joaci Baé está aqui do nosso WhatsApp. Vamos lá, Lúcio. Marcos, amigo, bom dia a você, doutor Belize, os ouvintes. É Joaci Baé. Olha, eu não sei se estou certo ou estou errado no que eu vou dizer, mas eu estava em casa agora aqui e chega o agente eu acho que é agente de endemia, não sei, né? Quer dizer, está procurando barbeiro. Nada contra ele, nem contra outros que estejam na rua, mas você está em quarentena. Todo mundo em casa. E essa pessoa está passando de casa em casa. Eu acho que está errado. Num momento como esse, está errado, não? Eu acho que está errado, eu acho. Minha opinião, está errado. Tá? Era só isso. Ok, obrigado, Joaci Baé, por sua participação. Ele questiona a questão da atuação dos agentes de endemias de casa em casa, né? Mas como você explicou, além do corona, a gente também tem outros casos, tem a dengue, tem a zika, tem várias outras epidemias também circulando, não é isso? Antes do doutor Belize responder aí, aproveita aqui, o pessoal está perguntando o seguinte, hoje começou ontem, no caso, o dia da vacinação para o idoso, o que devemos fazer? Bom, quanto à questão dos agentes de endemias, é uma opinião minha. Eu acho que essa época, se tem casas que tem pessoas que conseguem lidar com aquela situação,
mas essa casa não consegue lidar com toda a problemática, tem gente esclarecida, tem muita gente para auxiliar. Essa não é a realidade da maioria das casas, né? Então, aquele agente de saúde, de endemia, que vai na sua casa, o benefício, eu queria que o amigo Joacim entendesse, ele ir em todas as casas é mais benéfico do que arriscado. Isso é estatístico, senão seria desrecomendado. Por quê? Por causa da dengue, está morrendo gente por dengue por aí, por causa da chikungunya, por causa das condições, já dá uma vigiada ali nas condições sanitárias daquela casa. Tem que alguém ir às casas, já que as pessoas não estão podendo sair de casa, então elas entram todas, teoricamente, com o rigor das recomendações para não transmitir doença, para não pegar doença. Então elas entram protegidas e protegendo, não vão colocar ninguém em situação de risco, mas é uma questão que deve ser levantada. Logicamente, Marcos, uma situação de uma hora para outra o mundo virar e a gente não tem ainda orientações para cada serviço detalhadamente. As coisas estão acontecendo dinamicamente, a gente está colocando em prática muita coisa para a emergência. É um ponto a ser pensado. Será que vale a pena ou será que é mais arriscado ele entrar? Eu acho que vale a pena isso ser colocado diante das autoridades para orientar. No meu ponto de vista, o benefício deles entrarem e até observarem algumas situações que eles podem intervir é maior o benefício do que o risco de colocar as pessoas em risco. Não vai ser o agente de endemia que vai levar a infecção ou trazer a infecção. No meu entendimento, possa ser que alguém tenha um entendimento e eu, mesmo sendo um profissional da área da saúde, eu ouço muito a sabedoria popular, a opinião de quem está vivendo ali. Eu acho que isso é importante a gente ponderar. Mas essa situação é uma situação que a gente não tem resposta para tudo, Marcos. A gente não tem como dizer que determinada situação deve ser. Muita coisa a gente trouxe da China, que a China não liberou dados. A gente tem muito assim, como é que eu posso dizer, muito pouco dado para que a gente possa trabalhar. A gente está tentando transpor a situação da Itália, da Espanha, que outros países que há pouco tempo atrás ainda estão passando por essa crise. Então é tudo muito difícil da gente poder abordar. Quanto à questão da vacina, tá aí, os agentes de saúde estão indo fazer a vacina dos idosos em casa. Ontem, muitos receberam a vacina, começou ontem. Eu não sei se Caicó vai fazer aquele sistema de drive-thru, de botar um ponto, vai, né? Até agora não, mas em algumas cidades tem sido colocado um ponto e as pessoas passam com o idoso no carro, vai vacinado sem descer do carro, e isso vai vacinando as pessoas sem descer. Aqui em Caicó a informação é que o agente vai à casa do idoso. E foi ontem, muitos idosos foram vacinados. Recebi muitas notícias de que eu acho que está funcionando bem. Mas eu também vi convocações, por exemplo, de alguns agentes para que os idosos fossem até as UBS. A UBS do Nova Descoberta ontem vacinou quase 200 idosos, né? 200 pessoas, a maioria delas idosos, né? O Alfredo Gugel, se eu não me engano, umas 300, né? Que é muita gente. O idoso que tem condições, ele pode ir à UBS para se vacinar. Inclusive tem até um questionamento aqui do pessoal dizendo que a minha mãe é idosa, safenada, diabética e hipertensa. Como vai para a campanha do idoso? Dizem que os profissionais de saúde vão aplicar a vacina na residência, mas se faltar a vacina, o que é que deve fazer? Não vai faltar vacina não. O governo federal comprou 70 milhões de vacinas. São 200 milhões. Você acha que não dá para vacinar os idosos, profissionais de saúde? Tem calma, começou ontem, hoje está seguindo ainda, né? Todas essa logística a Secretaria de Saúde deve ter planejado. Não vai ficar ninguém sem vacina não. Quem não puder ir no posto vai ser vacinado em casa e assim. Marcos, você me perguntou se podia ir no posto, eu não recomendo ir não. Mas se a gente segue... Você recomenda que ele procure agente de saúde? Uma coisa é minha orientação, mas a minha orientação ela está sob o que ela está abaixo do que o órgão sanitário, do que a secretaria. Isso eu tenho tentado conduzir minhas atitudes de acordo com o que a Secretaria diz, o Secretário de Estado diz, o que o Ministério da Saúde diz. A gente não pode tomar atitudes, principalmente pensando a nível de saúde pública. Saúde privada talvez seja outra coisa que, embora nesse período agora está tudo igual. Mas
talvez não seja necessário os idosos saírem para ir na unidade de saúde tomar vacina. Eu acho que vai se montar logística para que eles sejam vacinados, ou você sair de casa, ou no drive-thru, ou de maneira agendada, o horário ali, talvez seja nesse Agora, sentido. tem que funcionar a coisa muito bem, né? A Secretaria de Saúde de Caicó ou dos outros municípios do Brasil tem que formar uma equipe, por exemplo, a receber o chamado dos idosos, tem que ter um telefone de contato para isso, né? O agente ele tem que ter a disponibilidade de atender de repente tantas pessoas por dia. A coisa tem que funcionar muito bem também, muito bem, né? A logística tem que ser importante. Salvo engano, já tem um telefone da Secretaria de Saúde, não sei se para agendar, mas para dúvidas do coronavírus. A universidade, aí reforço minha participação hoje o espaço foi aberto para o nosso curso de medicina. A gente está aqui como professor da escola Multicamp e a escola está em diversos outras ações, está programando ações com panfletos. Vou fazer mais uma divulgação para a gente entender que o curso de medicina também está nessa luta, está participando de reuniões com os outros setores da sociedade e nós estamos pesquisando, colocando em prática várias ações que estão sendo planejadas lá, e uma delas é essa questão da mídia. Eu acredito que sim, que as pessoas devem ter essa logística, mas o telefone, mas isso deve ser orientado pelas autoridades de saúde. Isso. A campanha começou ontem, tem tempo, né? Tem, começou dia 23 e tem bastante tempo aí pra gente. Dia 16 de abril é que é uma nova etapa para outro grupo, reforçando que a vacina não é a vacina da Covid, mas pode ser porque se você tiver gripe, você vai estar com sua imunidade mais baixa e pode existir a co-infecção. Você pega o corona porque sua imunidade baixou, você está gripado. E a gente viu durante esses debates do coronavírus que a gripe mata muito mais do que o corona. Então a gripe mata. Os idosos que não queriam tomar a vacina, saibam que a gripe mata mais do que o corona. Morre muito mais gente por dia por causa de gripe do que o corona. Então se vacine contra a gripe. Porque você vai estar com... Primeiro que você vai evitar outras... as gripes que estão na vacina, influenza, entre outras, e aí você não vai ficar na dúvida. Não, eu não vou gripar, se eu gripar eu vou estar na dúvida, é corona ou não é? Então você já vai evitar que o seu sistema imune baixe. Então, atenção, as pessoas que necessitam tomar a vacina da gripe, façam a vacina, porque foi um aprendizado esse corona, a gente saber que, a gente já sabia, mas a população saber que a gripe mata muito mais, mata muito, então a gente tem que se vacinar. Tem um recado aqui do... É bom só se ele falar isso, porque vamos parar com esse mito de que a vacina mata. Quem mata não é a vacina, quem mata é a gripe, né? Quem mata é a gripe. Porque tem idosos que tem medo de tomar vacina. Tem, ainda com aquela ideia de... Também tem muita gente sem futuro botando comentário, né? A verdade é essa, me perdoe o termo, mas tem muita gente sem futuro botando coisa na internet que só desinforma. O Fantástico Domingo fez uma matéria só dessas pessoas que estão botando aí vitamina, que cura o soro, que aumenta a imunidade. Nada disso funciona, é um crime. Se você vir alguém orientando alguma coisa que não seja o que está sendo dito pelo Ministério da Saúde, alguma novidade extra demais, esse cara ou essa cara são charlatões. Geraldinho, só antes de trazer aqui a sua intervenção, o Jetson Santos, diretor do Hemocentro, está aqui. Era a mesma coisa? Era essa mesma. Ele mandou para mim e para você. Mandar um abraço, meu amigo Jedinho. Tá mandando um abraço para você, inclusive. Aqui no bairro Paulo VI, a equipe adotou a forma de vacinação a domicílio para os grupos de risco. E ele quer parabenizar a equipe pela iniciativa. Tá lhe mandando um abraço virtual. Mandar um abraço virtual também para meu amigo. Grande profissional, cara, extremamente competente. Para onde vai? Inclusive, fiquei triste com a informação que ele deu ontem de que, por causa do coronavírus, a redução no número de doadores do Hemocentro foi terrível. O Hemocentro recebia aqui 20 pessoas por dia, está recebendo 3, 4, né? Tem que alguns soldados darem o sangue agora, né? A gente está recebendo alguns recados do pessoal aqui, já falando exatamente dessa questão da vacinação. Muita gente já dizendo aqui que os vacinadores ontem estiveram nas residências, pelo que eu estou observando aqui, tem dado certo essa questão dos vacinadores ir às residências e vacinar seus idosos. Minha mãe está aqui no Paulo VI dizendo que lá também o vacinador foi. A Dilma Brito está aqui dizendo também que o vacinador foi lá, vacinou seus pais e vacinou ela, o marido, enfim. Ontem eu postei uma artezinha sobre a vacina e o feedback foi todo mundo, foi 100% das pessoas. Doutor, chegou a vacina aqui. Chegou doutor, o vacinador. Eu posso, vai vir a vacina, já agendaram aqui, para tal hora eu posso tomar. Então, deve ter algum problema, muito pouco, mas a verdade é que chegou.
Bacana, eu quero aqui agradecer a sua participação, nós vamos contar com você, nós vamos abusar de você aqui, da sua participação por muitas vezes aqui, com certeza o momento ele é importante, a gente está recebendo aqui muitos médicos diariamente dos nossos programas e a sua participação ela é muito importante e a gente quer contar inclusive com a sua participação também em outros momentos aqui, tanto no nosso panorama como no Estado Alerta, no Rural Debate, que com certeza o Sistema Rural de Comunicação está também nessa guerra, né? A nossa contribuição não é com a informação, e a informação com certeza agora é muito importante. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. A informação é uma das armas que estamos tendo agora. A internet, o rádio, a televisão é uma arma muito poderosa, talvez uma das armas mais poderosas que temos agora nesse momento de guerra, né? Então, em nome da Escola Multicampo de Ciências Médicas, do curso de Medicina da UFRN, eu agradeço o espaço e aproveito para nos colocar à disposição. Eu, professor Écio, professora Viviane, professor Paulo Ranieri, estamos todos nesse comitê de crise e nessa questão de mídias, nos colocamos à disposição, a hora que precisar, a gente combina. E parabenizar vocês da rádio, do Sistema Rural de Comunicação, que estão fazendo uma cobertura brilhante e dando exemplo aqui, o estúdio sendo ao ar livre, evitando, por exemplo, o contágio dentro dos estúdios o máximo que pode. Então, parabéns e me coloco à disposição, não só pela rádio, mas pelas minhas redes sociais, por todos os canais de comunicação.